Então, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos por esse capítulo do mês de setembro, dentro desse compêndio com o tema da Sinfonia da Oração. Mas nesse mês de setembro é tradicional que dizemos que esse mês é o mês da Palavra de Deus. Né? E então, justamente, vamos ver qual é o lugar e como acolher nessa Sinfonia da Oração o papel da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, que faz parte de nossa oração, de nossa vida de oração. E mesmo ela é muito importante porque realmente ela que inspira nossa oração. Tantas vezes a Palavra de Deus é a principal inspiradora de nossa oração. E podemos ver que a pessoa que declina na sua vida de oração, a primeira coisa que devemos verificar, você abandonou de estudar a Palavra de Deus? Não. Você se afastou da Palavra de Deus nesse último momento? Porque se você faz isso, se você se afasta da meditação da Sagrada Escritura, a vida de oração vai se resfriar, vai amolecer e desaparecer. Porque a Palavra de Deus é realmente o oxigênio da vida de oração. E se tiramos a meditação da Sagrada Escritura de nossa oração, a oração vai fraquejar e quase desaparecer. Então, esse capítulo é para nos reanimar, redinamizar, motivar no amor da Palavra de Deus. No amor da Palavra de Deus. O Espírito Santo nos faz amar a Palavra de Deus. Escolhemos como título. É uma grande graça quando, depois, o primeiro ponto, eu faço a ligação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. É um fruto do batismo do Espírito Santo. Um dos maiores frutos da efusão do Espírito Santo que podemos verificar. Pessoa que vai testemunhar que ela recebeu um batismo no Espírito Santo. Então, o primeiro fruto que podemos verificar é essa pessoa vai descobrir ou redescobrir a Palavra de Deus. Isso é ligado cada vez Palavra de Deus e Espírito Santo. Santo Ireneu, século III, diz que são as duas mãos do Pai. A primeira mão do Pai é o Cristo Verbo, o Filho de Deus, o Verbo que é de toda a eternidade, que é a palavra do Pai e o Cristo. E a outra mão do Pai é o Espírito Santo. Então, não é por acaso que tudo isso funciona maravilhosamente na harmonia da Trindade e do Espírito Santo. Esse laço entre Espírito Santo e Sagrada Escritura. São Jerônimo, que traduziu do hebreu e do grego a Sagrada Escritura em latim, no século IV e V, São Jerônimo disse ignorar as Escrituras e ignorar Cristo. Porque como vamos conhecer nosso Senhor e a vontade de Deus sem essa ajuda da Sagrada Escritura? É quase impossível, é difícil. São Gregório Magno, que sublinha justamente essa formação e essa interpretação das palavras da Bíblia, ele diz: Ele mesmo, Deus, criou as palavras dos testamentos sagrados. Ele mesmo as desvendou. Eu não consegui traduzir essa palavra. Desvendou, o que significa? Você revelou? Ele mesmo nos revelou? Bom, é isso, a tradução. Ele mesmo nos revelou a palavra dos dois testamentos. E todos os santos padres da Igreja sublinharam a importância do Antigo, da primeira aliança e da segunda aliança, do Antigo e do Novo. O primeiro faz parte do Novo e o Novo é dentro do primeiro. Não devemos fazer como uma
preferência, tudo é a Sagrada Escritura, não é? Porque nós somos cristãos que vamos só ler o Novo Testamento. Não, não podemos. Devemos continuar a aprofundar e estudar a Primeira Aliança. A carta aos Hebreus, eu citei na página 411, Hebreus 1, começa a carta aos Hebreus, de versículo 1 a 4, muitas vezes, e de modo diverso, falou Deus, outrora, aos pais, pelos profetas. Agora, nesse dia que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. E ele, o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. Eu citei também o Salmo 33, o céu foi feito com a palavra do Senhor e seu exército com o sopro de sua boca. Tudo que Deus anunciou na Sagrada Escritura, Deus o realizou. Deus criou o que ele falou. E Deus falou e a coisa existe. Essa dimensão entre a palavra de Deus e o Criador. E ele, o resplendor de sua glória, a expressão do seu ser, sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas diretas da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Então, essa palavra é uma chave importante para bem ver esse panorama de toda a Sagrada Escritura que é anunciada, que é revelada e que realiza sua obra na história, na criação e na vontade de Deus. Então, eu cito de uma maneira muito frequente nesse capítulo o Papa Bento XVI, a partir da encíclica sobre a palavra de Deus, Verbum Domini. É uma referência que é maravilhosa, Verbum Domini, depois de ler Dei Verbum, no Concílio Vaticano II, que é uma lindíssima constituição do concílio. Eu vos encorajo a descobrir Verbum Domini e reanimar vosso amor da palavra com Verbum Domini. Vamos ver depois, todas as chaves de interpretação da Sagrada Escritura são nessa encíclica. O Papa Bento XVI vai dizer, o Logos existe realmente desde sempre, o Verbo. E desde sempre ele mesmo é Deus. Por conseguinte, nunca houve em Deus um tempo em que não existisse o Logos. Nunca. Nunca existe um momento que o Logos se apagou. Foi sem a presença do Logos, do Verbo. O Verbo pré-existe a criação. E por isso que a Natal, no momento de Natal, não celebramos o nascimento do Verbo. Não. Se você diz isso, é uma heresia. Vamos celebrar a festa do Verbo, o nascimento do Verbo. Bom, ele nascia há 2000 anos, o Verbo. Sim. Não, não é exatamente isso, não. O Verbo existe desde sempre, de toda a eternidade. O Verbo se fez carne, entrou na condição humana nesse tempo de Natal. Ok, você não vai fazer uma heresia dizendo isso. Mas se você diz que o Verbo nasce em Natal, não, lá é uma heresia impossível. E nós que temos o nome de sementes do Verbo, não podemos fazer esse tipo de heresia. É grave. Está junto de Deus e é Deus, revela-nos o próprio Deus no diálogo de amor entre as pessoas divinas e convida-nos a participar nele. O Verbo, ele tem essa frase maravilhosa, Bento XVI, o Senhor
compendiou. Bonito de ver que se chama compêndio, hein? O Senhor compendiou a sua palavra, abreviou essa palavra. O verbo se faz tão pequeno que ele se fez um concentrado da palavra. O verbo que existe de toda a eternidade. Maravilha essa teologia, tão bonita. O mesmo Filho é a palavra, o Logos. A palavra eterna fez-se pequena, tão pequena a ponto de caber numa manjedoura. Fez-se menino para que a palavra possa ser compreendida por nós. Mas para os fiéis, a palavra de Deus pode significar várias coisas. E nós, se partilhamos entre nós também, poderíamos ver que tem várias definições do que é a palavra de Deus. Porque uma criança pode ser palavra de Deus por nós. Hoje recebemos a notícia que a pequena Maria Clara, que se chama, que rezamos por ela, que vai perder uma perna por causa do câncer, que ela é atingida por esse câncer. E os médicos vão tratar para salvar essa menina, fazendo a amputação de uma perna. Esse bebê que tem não sei quanto. 8 anos? Eu achava mais pequeno, não, 8 anos. Então, é uma coisa terrível. Mas Deus nos fala pela sua criação. Deus nos fala por uma criança, através de uma criança. Deus nos fala com todo o que Ele criou. Um pôr do sol, uma bela criação, as criaturas de Deus. Deus utiliza tudo isso como palavra de Deus. Santo Agostinho, buscando a vontade de Deus, ouviu uma criança cantar, tole leite, e a partir desse momento, ele abriu a Bíblia nas cartas paulinas e descobriu a passagem que transformou sua vida, mudando de vida, de pagão que ele era. Então, muita coisa pode ser palavra de Deus. Nossa comunidade, uma comunidade, meus irmãos e outras mediações podem ser utilizadas por Deus para que Deus me fale. O Balaão foi evangelizado por uma jumentinha. É preciso reconhecer que a própria criação, diz o Papa Bento XVI, significa muita realidade diferente. É preciso reconhecer o liber nature. Liber nature constitui também essencialmente parte dessa sinfonia por as diversas vozes na qual se exprime o único verbo. A natureza, a criação, faz parte das palavras de Deus, que Deus pode utilizar para nos falar. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, o Verbo, o Filho eterno do Pai, o Verbo feito judeu. E podemos dizer que o coração da Sagrada Escritura é o coração de Cristo. Então, tudo isso mostra qual é a atitude que devemos ter em relação com a Sagrada Escritura. Uma atitude de grande escuta, de respeito, de veneração, de admiração. E, ao mesmo tempo, essas palavras a vontade de Deus passou por palavras humanas. Palavras humanas. Os profetas que profetizaram foram inspirados pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, foram pessoas limitadas que eram mais ou menos santas. E, ao mesmo tempo, transmitir a Sagrada Escritura. Do mesmo modo, os apóstolos nos transmitiram as palavras da nova aliança. Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. A história da salvação, a vida de Jesus, tudo isso faz parte dessa Sagrada Escritura. O segundo ponto que eu quero sublinhar
e que esse espírito da Sagrada Escritura, que inspirou a Sagrada Escritura, também deve ser recebido e buscado com a Igreja. Segunda parte, página 413. Sem a ação eficaz do Espírito da Verdade, não podemos compreender as palavras do Senhor. Como nos lembra Santo Ireneu, de novo, aqueles que não participam do Espírito não recebem do peito da sua mãe, a Igreja, o alimento da vida. Nada recebem da fonte mais pura que brota do corpo de Cristo. Se devemos também receber essa fonte pura da palavra, devemos nos colocar numa atitude de igreja e de amor do corpo de Cristo. Assim como a Eucaristia, o corpo de Cristo, vem a nós através da igreja. A Sagrada Escritura vem a nós até a interpretação da igreja. E através do Santo Espírito que age por meio da igreja. A igreja, diz Bento XVI, está fundamentada na palavra de Deus. Ela nasce dela e vive por ela. Então, não deve-se fazer uma interpretação particular, intimista, de nossa leitura da Sagrada Escritura. Devemos buscar o que diz a Igreja sobre essa passagem, sobre essa palavra, sobre esse acontecimento que acontece nos profetas, na história de Israel, na história do Novo Testamento. Não podemos sozinhos interpretar como essa palavra, para mim, de uma maneira isolada. Não, isso não corresponde. Cuidado com as interpretações de tipo evangélico, do Senhor que descobriu no galpão em cima da casa da avó, descobriu uma Bíblia, abriu a Bíblia e disse: ah, meu Deus, mas ninguém conhece essa palavra de Deus que eu venho de conhecer e de encontrar, e que vai fundar uma comunidade, uma igreja, pensando que ele descobriu a lua, a partir da Bíblia da avó dentro do galpão da casa da avó. Não, não se faz assim. Nós descobrimos a palavra de Deus, como católicos, com o corpo do Cristo, na igreja, corpo de Cristo. E devemos assim interpretar ela e nos deixar alimentar cada dia por ela. E nos deixar trabalhar por essa palavra. São João, au capítulo 5, versículo 39, que eu citei, página 416, vai dizer: vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Fala Jesus. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Ele fala aos judeus que conheciam muito bem a Sagrada Escritura. E, ao mesmo tempo, conhecendo a Sagrada Escritura, eles não querem reconhecer Jesus, Messias. Então, é um dilema. Como é possível? Eles que conhecem muito bem a Sagrada Escritura são cegos para não reconhecer o Messias. Imagina, a postura de Jesus é estranha, essa postura dos judeus. Eles conhecem perfeitamente a Sagrada Escritura e são cegos para não reconhecer o Verbo do Pai, o Messias de Deus. Nós também, cuidado, é nossas boas razões, alguma vez, que não são verificadas. E podemos fazer uma escolha, um discernimento completamente errado, porque é muito fechado em nós, muito sozinho, não é verificado na igreja. Então, essa Sagrada Escritura que os judeus perscrutam, a palavra de Deus é muito interessante, vocês perscrutais as Escrituras e finalmente você não deixa ela vos perscrutar. Isso, a palavra de Deus. Qual é a atitude que temos em frente da palavra de Deus?
quando eu vejo algumas Bíblias, da maneira que elas são utilizadas, eu digo, meu Deus, não é possível, essa pessoa não tem amor pela palavra de Deus, porque é uma coisa que é terrível, que é jogada fora, que não é... Por exemplo, você sabe que nossos irmãos ortodoxos, acolhemos ucranianos ortodoxos, eles são chocados se nós partir do chão, mesmo se tem um tecido lá, bom, não é possível. Isso não se faz, não é canônico. É como se nós colocamos a Eucaristia no chão. Você imagina que choque. Eles estão chocados por isso, porque o ícone representa uma pessoa. E a pessoa não é no chão, ela é na altura de um altar, ela é numa coisa disposta, não é no chão. A mesma coisa com a palavra de Deus. Não podemos deixar no chão. Não, isso é chocante. Então, tudo isso para dizer qual é a nossa atitude em frente da Sagrada Escritura. Deixa ela te perscrutar. E nós pensamos perscrutar ela para ganhar algumas descobertas. Na Sagrada Escritura, ela vem até nós pela tradição. A tradição da Igreja já ela veicula essa Sagrada Escritura. E nossa atitude é de buscar essa Sagrada Escritura, desejando, buscando, estudando, rezando, meditando a Sagrada Escritura. E por isso que eu disse, verificamos qual é nossa atitude em relação com a Sagrada Escritura. Verificar bem como reagimos. Na Divina Liturgia também temos toda a alimentação da Sagrada Escritura cada dia. Como recebemos, como nos deixamos, acolhemos durante a missa, durante a liturgia, e com gratidão essa Sagrada Escritura. Por exemplo, na liturgia bizantina, oriental, que seja católica ou ortodoxa, o diácono canta em grego, sabedoria, prestamos atenção, uma coisa assim, traduzida. Sagesse, soyons attentifs, sabedoria, sejamos atentos, para que as pessoas acordem nesse momento e acolham o verbo de Deus. E Papa Bento XVI diz: mandai o vosso Espírito Santo Paráclito às nossas almas e fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas. E concedei-me interpretá-las de maneira digna, para que os fiéis aqui reunidos delas tirem proveito. E eu não anotei nesse capítulo, mas são muito importantes de bem nos lembrar as chaves de interpretação da Sagrada Escritura. Verbum Domini fala dos 7 chaves de interpretação da Sagrada Escritura. Eu vou vos lembrar isso para vos dar desejo de ir buscar, se um dia você faz um ensino, uma formação, um momento de evangelização, a partir da Sagrada Escritura, em Verbum Domini você tem 7 chaves de interpretação da Sagrada Escritura para hoje, a partir de Bento XVI. Nós somos cristãos evangélicos que abrem ou que descobrem só com o Espírito Santo desse jeito. Não, temos critérios. Então eu vou citar esses pontos. Primeiro, é a Igreja que é o lugar da hermenêutica da Bíblia. O lugar da interpretação da Bíblia é a Igreja, diz Bento XVI, citando vários padres da Igreja. Sem a fé eclesial, não temos conhecimento de Cristo, de Jesus Cristo, que vem dessa fonte, diz Saint Bonaventura, como você diz? Boaventura. É impossível de entrar no conhecimento da Escritura Santa sem essa fé que vem de Jesus Cristo. Essa fé é luz e fundamento de toda a Escritura. O Cristo, Verbo de Deus,
explica as Escrituras, como Jesus fez aos discípulos de Emaús. E São Tomás de Aquino vai dizer, mesmo a letra do Evangelho pode matar. Se falta dentro do homem a graça da fé que cura. Mesmo a Escritura pode matar se não tem a fé que corresponde. Você entende? Não. Santo Agostinho. Eu não acreditarei no Evangelho se a autoridade da Igreja não me convida. Eu não acreditarei no Evangelho se não é pela fé da Igreja. Ok? Então, é o Espírito Santo que anima a Igreja e que torna capaz de interpretar a Sagrada Escritura. Primeira chave de interpretação da Sagrada Escritura. Segunda chave de Bento XVI. A importância entre a fé e a razão. A fé e a razão na interpretação da Escritura. E a encíclique Fides et Ratio de Jean-Paul II nos ajuda justamente a não ficar somente na escuta do Espírito Santo, mas o que a razão humana vai dizer com essa interpretação. A razão humana tem seu lugar, tem seu espaço para responder. Não exclui a possibilidade de entrar na vida dos homens, porque Deus fala aos homens uma palavra humana, né? Uma palavra de Deus, e ao mesmo tempo Deus se faz homem para nos falar e para ser interpretado por nossa razão humana. Depois são os 4 sentidos. Os 4 sentidos, o terceiro ponto, a terceira chave, a interpretação, tem 4 sentidos na Sagrada Escritura que vêm do judaísmo e vêm do início do cristianismo. Orígenes e outros padres da Igreja falam desses 4 sentidos da Escritura. Primeiro sentido, o sentido literal, que significa a história, o que acontecia, os fatos. Segundo sentido, alegórico, simbólico, significa. Terceiro sentido, o sentido moral, o que devemos fazer. E o quarto, o sentido anagógico ou escatológico. O que devemos atingir? Qual é a visão final? Então, eu resumo. Por exemplo, você vai dizer, a partir de um texto sobre a Jerusalém. Jerusalém pode ser citado como a cidade, sentido literal. Jerusalém é a cidade na Terra Santa. Sentido literal. O sentido alegórico, do segundo sentido, mas a Jerusalém representa também a Igreja. Ok, mas de uma dimensão simbólica, alegórica, ok, espiritual, ok, segundo sentido. Terceiro sentido, o sentido moral. O que vamos fazer em Jerusalém? O que vamos viver na santa cidade de Deus? O que se vive, o que não pode se viver no meio de Jerusalém? O sentido moral, terceiro ponto. E o último ponto, o sentido anagógico, o sentido escatológico, a Jerusalém celeste, que é anunciado Apocalipse e outros textos, Apocalipse da Sagrada Escritura. Então, esses 4 sentidos da Escritura são muito importantes a se perguntar. E nossa maneira de trabalhar a Sagrada Escritura, de dizer onde passou o sentido escatológico. Bom, é bom de se perguntar onde passou o sentido simbólico, espiritual, de minha maneira de trabalhar esse tema. De bem verificar os 4, ok? Número 5, isso, você consta. 4.
a unidade da Sagrada Escritura. Tem uma unidade em toda a Sagrada Escritura. É um livro único. E não é só um livro e uma biblioteca, mas tem uma unidade dentro de toda a Sagrada Escritura. Isso que é muito importante, porque você, se você quer tirar uma coisa, uma peça de um livro, por exemplo, do Antigo Testamento, do Pentateuco ou outra coisa, um livro dos profetas, e colocando à parte, e você vai fazer um desequilíbrio, você deve guardar a unidade de todo o conjunto. Por exemplo, se você vai traduzir essa palavra, Abraão subiu ao monte Moriá e lá devia oferecer o cordeiro, imolar o cordeiro, e Isaac perguntou, mas onde está o cordeiro? Não te preocupes, meu filho, nanani, nananá. E o terceiro dia, Abraão desceu do monte Moriá, o terceiro dia. Se você traduz, depois da manhã, Abraão subiu, voltou. Você não vai respeitar a unidade da Escritura, porque o terceiro dia tem um significado na palavra que é muito particular. Significa a ressurreição de Cristo. Ele reencontrou Isaac. A cada vez que tem o terceiro dia é um sinal da ressurreição. E por isso que muitas vezes, quando acontece coisas em nossa vida que são um pouco difíceis a aceitar, muitas vezes é bom, é sábio de dizer, vamos confiar a Deus e esperar o terceiro dia, o que o Senhor vai dizer. Antes de explodir de emoção e não sei o quê, vamos ver o que o Senhor vai dizer no terceiro dia. Então, tudo isso mostra a unidade da Sagrada Escritura. Não podemos traduzir depois da manhã. Você percebe quando se toca a questão da unidade. Número 5 são as páginas escuras da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Devemos aceitar também páginas escuras que são difíceis a interpretar, incompreensíveis, e dizer, eu não sei, aceitar nossa incompetência diante de uma revelação que nos parece, até hoje, que não foi esclarecida. Devemos aceitar isso. E não pensar ter o controle de tudo. Não, ninguém. Mesmo os exegetas, os grandes especialistas, devem aceitar que a revelação é dentro de uma história de um povo e sobre vários séculos. E são páginas escuras. E, enfim, a última chave, 6, são 7, mas a última chave, os santos são os intérpretes da Igreja, na Sagrada Escritura, na Igreja. Cada santo nos explica a Escritura do modo genial de cada um. Então, é por isso que essa Sagrada Escritura se interpreta com cada santo, São Bento, São Basílio, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena. Cada um tem uma dimensão genial para nos fazer interpretar a palavra de Deus. E o número 7, eu não anotei, mas, Bento XVI fala de interpretar a Bíblia com especialista, exegeta, historiador, analista da Escritura, das línguas literárias antigas, com todo esse tipo de especialista. Não me lembro, na Escola da Fé, uma amiga nossa, que se tornou amiga, era especialista nas heresias, heresióloga. Ela conhecia todas as heresias do início do cristianismo, então ela podia falar horas sobre essas heresias, de tal tipo, de tal outro tipo, de gnose e outra coisa, heresia
Babylonia et autres régions. Et, bon, sont spécialistes qui nous ajudam também a descobrir, a interpretar coisas que devem combinar também com nossa maneira de estudar a Sagrada Escritura. Ok? E vamos concluir com o número 3, página 414. A escuta diária da palavra de Deus no Espírito nos leva a amar e desejar viver as exigências desta lei escrita em nossos corações. Significa que uma vez que nós meditamos, que gostamos, que acolhemos essa Sagrada Escritura, bom, ela é feita agora para ser praticada, para ser vivida, e não esquecer ou passar a outro assunto. Dai-me uma palavra, bom, ok, vamos te dar uma palavra, dai-me uma benção. As pessoas saem da igreja e da missa, e você encontra ela, bom dia, como vai? A sua bênção. Sua bênção, você vem receber a bênção lá na missa. Você não comungou, você não recebeu a comunhão, o bispo não, o padre te abençoou e você reclama uma bênção de novo. Muitas vezes somos assim, hein? Dá-me uma palavra. Mas há 15 minutos você recebeu o Evangelho e as palavras da liturgia, não? Quantas vezes somos assim? Então, a palavra acolhida, meditada na lição divina é feita para ser vivida e praticada. São palavras de vida eterna. Não existe prioridade, diz o Papa Bento XVI, de novo em Verbum Domini, página 415. Não existe prioridade maior do que esta: reabrir ao homem atual o acesso a Deus que fala e nos comunica o seu amor. Não tem outra prioridade. E isso é a vocação de nossa comunidade. A vocação de nossa comunidade é no serviço dessa prioridade. Reabrir ao homem atual o acesso a Deus e Deus que fala. Que fala de quê? De seu amor por cada homem. E isso, o essencial de nosso carisma. E Paulo vai dizer, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É por isso que ele é representado sempre com a espada. Efésios 6, 17, e também Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, que penetra junturas e medulas. Ela é essa palavra que separa o quê? Separa o bem do mal, que separa as trevas da luz, que separa o que é da carne e o que é do Espírito, que separa o que é minha vontade e a vontade de Deus. Ela é separadora, separante, se podemos dizer. E em cada família, o pai de família deve ser esse homem de Deus que se deixa trabalhar pela palavra de Deus e que vai ser esse pastor da família para educar, formar seus filhos, sua família, a se deixar separar quando precisa para ser mais de Deus, mais do lado do bem que a palavra revela. Ok? E depois o Papa Francisco vai estabelecer, como você sabe, alguns anos os últimos anos, declara o terceiro domingo de janeiro como domingo da palavra de Deus. Não é que os outros domingos não são da palavra de Deus, mas tudo isso para sublinhar a importância e lembrar. São datas, são sinais para nos ajudar a nos catequizar, para nos evangelizar,
são sinais para lembrar a importância. Ele vai dizer, página 417, a palavra de Deus que sara e levanta não se destina apenas ao justo de Israel, mas a todos. Quer alcançar os que estão longe, curar os doentes, salvar os pecadores, reunir as ovelhas perdidas, encorajar a quanto tem o coração cansado e oprimido. Em suma, Jesus ultrapassa os confins para nos dizer que a misericórdia de Deus é para todos. Não nos aconteça professar um Deus de coração largo e ser uma igreja de coração estreito. É muito interessante de ver essas coisas do Papa Francisco, é bem realista, né? Então, de poder fazer um espaço cada dia ao Verbo, semente do Verbo é nossa profissão e nossa vocação. E a última palavra que ele nos comunica nesse compêndio, este é o convite de Jesus. Deus aproximou-se de ti, por isso, dá-te conta de sua presença, dá espaço à sua palavra. Voilà. Dar espaço à palavra de Deus em ti. E mudará a perspectiva da tua vida. Por outras palavras, coloca a tua vida sobre a palavra de Deus. Este é o caminho que nos indica a igreja. Todos, mesmo os pastores da igreja, estamos sob a autoridade da palavra de Deus. Não sob os nossos gostos, nossas tendências ou preferências, mas unicamente sobre a palavra de Deus que nos molda, converte, pede para permanecermos unidos na única igreja de Cristo. Então, irmãos e irmãs, podemos perguntar-nos, a minha vida, que direção toma? De onde tira a orientação? Das numerosas palavras que eu escuto, das ideologias da palavra de Deus ou da palavra de Deus que me guia e purifica? E em mim, quais são os aspectos que exigem mudança e conversão? A fim de não ser uma pessoa que vai finalmente conhecer a palavra de Deus, mas fazer sua própria vontade. Não podemos agir assim. A palavra de Deus que separa, mostra o que é do lado de Deus e mostra também o que é do lado da criatura, o que é do lado da luz, o que é do lado dos limites e da escuridão do pecado. Então, a palavra de Deus nos forma, nos acompanha, nos inspira, mas para produzir uma nova vida, uma vida diferente, uma vida de conversão e uma vida separada por Deus. Então, que esse mês de setembro nos ajude todos juntos a viver esse amor da palavra de Deus. Deus nos fala. Deus nunca vai deixar de nos falar. E podemos esquecer também de dizer, a palavra de Deus também, ela se realiza e se manifesta no silêncio. Alguma vez também o verbo se cala para esperar mais espaço, esperar mais escuta de nossa parte. Amém?